Fala, meu aluno, sejam todos muito bem-vindos a esse curso de raciocínio lógico voltado para você que vai fazer concursos para os institutos federais, para as universidades federais. Então, a gente vai fazer aqui um curso bem completinho para que você consiga responder todo e qualquer tipo de questão, beleza? Claro que dependendo do tópico que a gente for trabalhar e tudo mais, pode ser que a gente escolha questões de uma ou outra banca, mas a ênfase vai ser questões aplicadas pelos institutos e pelas universidades federais, beleza? Para você que não me conhece, eu sou o professor Pedro Felipe, a gente está aqui nesse projeto maravilhoso de quem? Do Mapas e Cards, beleza, galera? Muita coisa bacana aqui para a gente poder aprender. E sem mais enrolação, vamos aqui à nossa primeira aula, definição de proposição. Então a gente vai começar, galera, falando o que seria esse camarada que a gente chama de proposição. A proposição, galera, ela vai ter algumas características para a gente poder defini-la. Então eu vou colocar aqui para a gente, ó, proposição. Você vai perceber que eu sou um camarada bem raiz. Eu gosto de fazer anotações e seria interessante que você fizesse o mesmo enquanto você assiste essa aula. Então, o que seria esse camarada que a gente chama de proposição? Ele vai ter aqui o que eu gosto de colocar, ó, três situações, três características para a gente poder classificá-la. Primeira coisa, para termos uma proposição, a gente precisa ter uma oração. Pedro, se a gente fala em uma oração, significa o quê? Significa que eu tenho que ter uma frase verbal. Frase verbal. Frase verbal. Ou seja, significa então que a gente vai precisar ter uma frase que possui verbo. Então, a primeira característica das proposições é serem frases que possuem verbo. Ah, Pedro, então eu identifiquei uma frase que não possui verbo, logo não é proposição. A primeira característica para termos uma proposição é que ela possua um verbo, tudo bem? Além disso, não é qualquer tipo de oração que será esse camarada que a gente chama de proposição. É interessante que essa proposição seja do tipo declarativa, seja do tipo declarativa. Ou seja, significa então que ela tem que ser uma afirmação ou uma negação. Ela tem que ser uma frase direta, uma frase que possui um sentido completo, que vai possuir em sua essência um sujeito e um predicado. Ou seja, é uma frase que vai possuir sentido completo, com sentido completo. E além disso, ela vai ter um sujeito predicado. Eu vou colocar sujeito aqui com um asterix em cima dele, pessoal, porque o que que acontece? Não necessariamente uma oração verbal, que seria no sentido de declarativo, ou seja, uma afirmação, uma negação, não necessariamente ela vai possuir o sujeito, porque a gente possui orações sem sujeito que tem esse sentido completo, sendo uma afirmação, sendo uma negação. Por exemplo, se a gente fala a seguinte frase: hoje choveu. Note que essa frase, ela não possui sujeito, é uma oração sem sujeito. Porém, ela é uma oração declarativa, ou seja, ela possui o verbo, ela tem um sentido completo, tudo bem? Então veja que ela possui essas principais características de uma proposição. Então veja que a gente pode possuir sem problema algum orações que não teriam esse sujeito aparecendo para a gente. E além disso, além dela ser uma oração declarativa, ela tem que possuir uma terceira característica, que é o quê? Possuir um único valor lógico, com um único valor lógico. Valor lógico esse que chamamos de verdadeiro ou falso. Ou seja, ou a minha oração, a minha proposição é verdadeira, valor lógico verdadeiro, ou o valor lógico é falso. Aqui está. O qual a gente vai estar representando justamente pelas suas iniciais. Valor lógico verdadeiro, valor lógico falso. Tranquilo? Então, galera, proposição é simplesmente isso. É uma oração declarativa, ou seja, ela possui verbo, vai ter um sentido completo com sujeito e predicado, ou seja, eu vou ter uma afirmação, eu vou ter uma negação. E além disso, ela vai possuir o quê? Um único valor lógico. Valor lógico esse que chamamos de quê? Verdadeiro ou falso. Ou seja, a gente consegue classificar, determinar um valor lógico, saber se ela é verdadeira
ou se ela é falsa. Tudo bem? Isso vale para toda e qualquer proposição. E quando a gente está fazendo questão de prova, em muitas dessas questões, a nossa ideia principal é o quê? É a gente primeiro identificar aquelas que não são proposições, que acaba sendo muito mais simples, para depois a gente chegar naquela alternativa que é sim proposição. Tudo bem? Então, o que não seria proposição aqui para a gente, dentre essas frases que aparecem aqui para a gente poder classificá-las. Então, vou colocar aqui algumas situações que não seriam proposições. Uma primeira situação que não seria proposição aqui para a gente. A primeira seriam frases não verbais. Frases não verbais. Ou seja, frases que não possuem verbo. Tudo bem? Por exemplo, se a gente coloca a seguinte frase: Bom dia. Note que a frase bom dia é uma frase declarativa. Ela acaba sendo uma afirmação, tudo bem? Ela é uma frase. Só que o problema dela é de não possuir verbo. Se não possuir verbo, não é proposição. Veja que a gente tem um sentido para isso daí. Eu tenho um cumprimento, tudo bem? Então ela possui, a gente tem um sentido para essa frase. Só que o fato dela não ter verbo, ela não será proposição. Além disso, também não serão proposições para a gente. Orações que sejam interrogativas ou exclamativas. Orações interrogativas ou orações exclamativas. Ou seja, as perguntas e as frases que possuem exclamação. Se você tiver então uma pergunta ou tiver alguma frase que possui exclamação, esses camaradas aqui não serão proposições para a gente. Beleza? Outras situações que a gente não vai ter proposição. Qualquer tipo de frase, oração, que possui o sentido de ordem, pedido, desejo, sentimento. Então, qualquer frase que você tem esse tipo de sentido também não será proposição. Ou seja, orações que exprimam ordem, pedido, desejo, sentimento. Sentimento. Essas aqui não serão proposições. E a última, não é tão comum em prova, mas pode aparecer, são os paradoxos. O que seria um paradoxo? Paradoxo seria uma frase contraditória. Por exemplo, se a gente tivesse a seguinte frase. Se a gente tivesse a seguinte frase. Esta frase é falsa. Note que quando a gente tem isso aqui, esta frase é falsa, a gente tem uma oração. Pedro, por que eu tenho uma oração? Porque a gente possui verbo. O verbo ser, aqui está. Além disso, ela tem um sentido completo, ela é uma declaração. Esta frase é falsa. Ou seja, a gente tem uma afirmação aparecendo aqui para a gente. Temos o sujeito, esta frase, temos aqui o predicado, é falsa e tudo mais. Então veja que aqui a gente tem um sentido completo, a gente tem uma declaração. Tudo bem? Sem problema algum. O único problema vai estar na terceira característica da proposição. Característica essa de possuir um único valor lógico. E veja que a gente não consegue classificar essa frase em verdadeira ou falsa. Por quê? Se eu falo para você que essa frase ela é verdadeira, note que você vai ter uma contradição. Olha, eu estou falando que é verdade isso. Esta frase é falsa. Ué, mas peraí. Se a frase é falsa, como é que tem como ela ser verdadeira? Não faz sentido isso, então veja que você tem uma contradição. Ah, Pedro, então posso afirmar que ela é falsa? Tá, se você fala que ela é falsa, novamente você tem uma contradição. Porque aqui, ó, olha o que você disse.
essa frase é falsa. Se você está dizendo que ela é falsa, que ela é mentirosa, então, na verdade, aquela frase seria o quê? Verdadeira. Porque se essa frase é falsa e você classifica ela como falsa, na verdade, a gente tem aqui uma frase que está falando a verdade. Porque você está falando que é falsa e que está classificando como falsa, então ela só pode ser verdade. Tá vendo que você até embaralha a cabeça? Por quê? Porque você tem uma contradição. Então, frases que têm essas ideias contraditórias, elas não serão proposições. Então, eu coloquei aqui para vocês, cai em prova de frases que não seriam proposições, beleza? Que é interessante você levar para a prova. Então, aqui a gente tem as situações, ó, que não são proposições. Beleza? Então fica ligado com essa situação aqui, que ajuda demais a gente a responder questão de prova. E vamos aqui para as primeiras questões de prova para a gente poder responder. Temos aqui DECAN assistente do IF Baiano de 2019. Sabendo que a proposição é o termo usado em lógica para descrever o conteúdo de orações declarativas, olha aqui, ó, a gente está falando então de orações declarativas, ou seja, uma oração com sentido completo, que podem ser valoradas como verdadeiro ou falso. Exatamente aquelas três características que eu coloquei para vocês. Assinale a alternativa que indique uma proposição lógica. Então, eu quero saber qual dessas alternativas aqui é uma proposição lógica. Olha o que temos a primeira. O céu é azul. Note que a gente possui verbo, é uma oração. Ela é uma afirmação, ou seja, uma oração declarativa, tem sentido completo com sujeito e predicado, e a princípio a gente consegue julgá-la como verdadeiro ou falso. Quando a gente coloca a princípio eu consigo julgar como verdadeiro ou falso, pode até ser que você não saiba a resposta, mas é possível classificá-la como verdadeiro ou falso. Tudo bem? Seria mais ou menos esse sentido. Então a letra A, ela está sendo aqui uma ótima alternativa para ser sim uma proposição. Vejamos as demais. Que dia será realizada a prova? Opa, temos uma pergunta. Se é pergunta, não é proposição. Letra B de bola. O nome dos jogadores. Pera aí, essa frase parece que deu uma quebrada. O nome dos jogadores. O nome dos jogadores, o quê? Note que essa frase está o quê? Está precisando de um complemento para a gente ter efetivamente uma oração. Veja que você não tem o principal camarada, que é o quê? O verbo. Não possui verbo. Se não possui verbo, não é proposição. Letra D, a mesma coisa. O quadrado de um número. Cadê o verbo desse camarada? Não é proposição. Uma frase não verbal não é proposição. Ser ou não ser? Eis a questão. Estamos expressando sentimento. Além disso, temos aqui tanto uma pergunta como uma exclamação. Então, são frases aqui que não são proposições. Beleza? Todas essas aqui não são proposições. Então veja aqui numa questão, quando você identifica aquelas que não são proposições, fica muito simples você marcar aquela que é efetivamente uma proposição. Próxima questão. Nas estruturas lógicas matemáticas, uma proposição é definida como um conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. Beleza, então ele está definindo aqui o que seria uma proposição. Ele está falando para a gente um conjunto de palavras ou símbolos, ou seja, a ideia da gente ter frases, beleza? Que pode ter símbolos matemáticos, não tem problema, que exprime o quê? Exprime um pensamento de sentido completo. Só que veja que somente com essa definição aqui fornecida, ainda é fraca. Independente dele ter colocado essa simples definição, eu vou ter que pensar naquela definição mais ampla, que é o quê? Ela tem que ser uma oração declarativa que possui um único valor lógico, que é verdadeiro ou falso. Beleza? Indique a alternativa que não apresenta uma proposição. Eu quero um cara que não é proposição apresentada a seguir. Beleza, então vamos lá. O que não seria proposição? Olha na primeira, a Terra é plana. Ah, beleza, Pedro, eu tenho o verbo aparecendo aqui pra gente. É uma oração declarativa. Então, esse camarada é sim proposição. Eu consigo julgá-la em verdadeiro ou falso. Isso aqui é sim proposição. Tá correto. Letra B. É falso que 2 mais 3 é igual a 4. Perceba que quando a gente coloca o símbolo desse igual que aparece aqui pra gente,
a gente não simplesmente o lê como igual. Na verdade, a gente lê como é igual a. 2 mais 3 é igual a. Note que dentro desse símbolo aparece para a gente o verbo ser, o verbo conjugado é. Esse símbolo ele é lido como é igual a. Ou seja, a gente tem a presença do verbo dentro daquele símbolo. Então, expressões matemáticas, igualdades matemáticas, ou até mesmo desigualdades, aparece para a gente ali o verbo. Então, esse camarada vai ser sim proposição. Apesar de não ter o verbo de maneira explícita, o verbo está implícito aqui nesse símbolo. Então, isso aqui é sim proposição. Letra C. 7 é maior ou igual a 5. Olha o verbo aparecendo aqui para a gente. Além disso, eu tenho uma declaração, eu consigo julgar em verdadeiro ou falso. Então, isso aqui é sim proposição. Que, por sinal, essa frase, como maneira de proposição, poderia escrever assim, ó. 7 é maior ou igual a 5. Veja que se ele tivesse colocado isso dessa maneira, isso aqui também é proposição. Eu poderia reescrever aquela frase todinha utilizando só símbolo matemático, olha. Isso aqui continua sendo proposição. Então veja que eu posso utilizar tanto da primeira forma por extenso, quanto da segunda forma utilizando símbolos e matemáticos. Letra D. Recife é a capital de Pernambuco. Olha aqui, ó. O verbo ser aparecendo aqui para a gente conjugado como é. Além disso, temos um sentido completo. Eu tenho uma declaração com sujeito e predicado. E além disso, eu consigo julgar como verdadeiro ou falso. Então, isso aqui também será proposição. Por fim, qual a única alternativa que não é proposição? A letra E, porque ele coloca para a gente o quê? Uma ordem. Sente-se, por favor. Temos uma ordem aparecendo aqui para a gente. Se é uma ordem, não é proposição. Por isso, a alternativa correta é a letra E. Veja que, além disso, ela é exclamativa, que dá base também para não ser uma proposição. Tudo bem? Próxima questão. Qual sentença a seguir é considerada uma proposição? Agora eu quero aquela que é efetivamente uma proposição. Letra A. O copo de plástico. Cadê o verbo desse camarada? Isso aqui não é proposição. Letra B de bola. Feliz Natal! Veja que aqui a gente tem a expressão de um sentimento, um desejo. Além disso, é exclamativa. Não é proposição. Letra C. Pegue suas coisas. Note que você não tem nenhuma exclamação ali. Mas eu tenho uma declaração. Pedro, eu até tenho o verbo. Pegue. Verbo pegar. Só que tem um problema. Quando eu falo pegue suas coisas, na verdade aqui eu tenho uma ordem. Se eu tenho uma ordem, isso aqui não é proposição. Beleza? Novamente, porque não é proposição, porque aqui a gente tem uma ordem. Se aqui a gente tem uma ordem, isso aqui não é proposição. Letra D de dado. Olha uma pergunta aparecendo aqui para gente. Se é pergunta, não é proposição. Por fim, Francisco não tomou remédio. Essa é sim proposição. Note que ela tem sentido completo. Temos o verbo ser aparecendo aqui para gente. Aliás, o verbo tomar conjugado como tomou. E além disso, ela tem o sujeito predicado aparecendo aqui para gente. Tranquilo? Uma frase declarativa, lembre-se que ela pode ser tanto uma afirmação quanto uma negação, sem problema algum. Então, a alternativa correta vai ser qual? A letra E. Aqui está. E uma coisa também importante, quando a gente entra nessa seara aqui inicial da lógica de proposições, é falar sobre os seus princípios. Aqui está. Então, a gente vai falar aqui sobre os princípios lógicos. Você tem os princípios constitucionais. Temos princípios aparecendo aqui para a gente. Vamos lá. O primeiro princípio que a gente vai colocar aqui, chamado de princípio lógico, é o princípio da identidade. Pedro, o que seria esse princípio da identidade? O princípio da identidade, ele afirma para a gente o seguinte: uma proposição verdadeira é sempre verdadeira, uma proposição falsa é sempre falsa, tranquilo? E a gente não tem hierarquia em relação a esses valores lógicos, ou seja, não existe uma frase mais verdadeira do que outra. Não existe uma frase mais falsa do que outra, mais mentirosa do que outra. Ela é simplesmente verdadeira ou falsa. Simplesmente isso. Tranquilo? E se ela é verdadeira, ela sempre vai ser verdadeira. Se ela é falsa, ela vai ser sempre falsa. A gente não vai ter aqui essa ideia, nesse caso ela é verdadeira, nesse outro caso é falso. Não. A gente não pode ter essa oscilação de valor lógico.
Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, e ela nunca vai mudar o seu valor lógico. Por exemplo, se eu falo o seguinte, ó, Pedro é professor. Verdade. Pronto, fechou. Não tem como mudar isso. Agora, se eu falo Pedro é professor e auditor fiscal. Beleza, verdadeira, acabou. Mas eu não tenho uma frase mais verdadeira do que outra. Elas são simplesmente frases o quê? Verdadeiras, proposições verdadeiras. Então, o princípio da identidade, ele coloca três situações aqui que seriam interessantes da gente levar. A primeira situação é qual? A primeira, que uma proposição verdadeira é sempre verdadeira. Uma proposição verdadeira é sempre verdadeira. Reforçando, pessoal, veja que aqui a gente está fazendo na base de anotações. Faça o mesmo. Estude essa disciplina anotando. É possível fazer isso com raciocínio lógico, beleza? A próxima. Uma proposição falsa é sempre falsa. É sempre falsa. E, além disso, não há hierarquia entre os valores lógicos. Significa o quê? Que uma proposição verdadeira não vai ser mais verdade do que outra. Ela é simplesmente verdadeira, beleza? Então, essas aqui são as ideias que a gente tem que trazer quando a gente fala do princípio da identidade desse princípio lógico aqui que a gente está tratando, beleza? São essas três situações que você tem que levar. Outro princípio lógico que a gente tem é o princípio do terceiro excluído. Terceiro excluído. Pedro, o que o princípio do terceiro excluído fala para a gente? Fala para a gente que uma proposição pode ser verdadeira ou falsa. Não há outra opção. Uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa. Então, uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa. O que significa? Que não há outra opção. Beleza? Tranquilo isso? Ela só vai ter essas duas situações. Não há outra opção. Não há uma terceira opção. Por isso que a gente chama de princípio do terceiro excluído. Então, ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa e pronto, acabou. Então, o princípio do terceiro excluído coloca essas duas situações aqui pra gente. Beleza? Esse aqui é o princípio do terceiro excluído. Por fim, o último princípio que a gente vai ter aqui é o princípio da não contradição. O que o princípio da não contradição fala pra gente? Ela fala que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Ou é verdadeira ou é falsa, mas nunca ambos. Então ela não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Beleza? Uma proposição não pode ser V e F simultaneamente. Esse aqui é o princípio do terceiro excluído. E a ideia é você simplesmente ter o quê? O conhecimento da definição desses princípios.
Na prova, o que vai estar aparecendo para você se aparecer algum tipo de questão desse? Um tipo de questão dessa daqui sobre princípios lógicos. É você ligar a definição desse princípio ao próprio princípio. Então ele vai ficar bagunçando isso. Ele vai pedir para você um certo princípio e ele vai colocar o quê? Uma certa definição. E a ideia é você casar essas ideias. Então, de novo, o que é o princípio da identidade? Ele fala que uma proposição verdadeira é sempre verdadeira, uma falsa é sempre falsa. Não há hierarquia entre esses valores lógicos. O princípio do terceiro excluído. Uma proposição, ela só pode ser verdadeira ou falsa. Não há uma terceira opção. A ideia é você perceber na frase essa ideia de não ter uma terceira opção. Quando você coloca para a gente essa situação aqui, ó, de não haver uma terceira opção, você ter esse sentido aparecendo na definição, é o princípio do terceiro excluído. E o que o princípio da não contradição fala? Que não pode ser os dois simultaneamente. Ou seja, você tem a ideia aqui de ser o princípio da não contradição, é a ideia de não ser os dois simultaneamente. Olha como é que isso aqui já caiu em questões de prova. Funatec Prefeitura de SJ Basílios 2023. A assinale assertiva representada pelo princípio, aí agora ele vem a definição. Princípio que afirma que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Pera aí, a ideia de não ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo é o princípio do quê? O princípio da não contradição. Acabou. Alternativa correta, letra C. O que o princípio do terceiro excluído fala pra gente? Que eu não tenho uma terceira opção. Só é verdadeiro, só é falsa. O que o da não contradição fala? Não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Eu não posso ter uma frase que ao mesmo tempo é verdadeira, ao mesmo tempo é falsa, beleza? Fechou essa ideia? Então a ideia é essa, é você perceber o quê? É você ver que ele vai te fornecer uma definição e a partir dessa definição aqui, você vai linkar ao quê? Vai linkar a qual princípio que ele está falando para você. Próxima. Assinale a assertiva que apresenta corretamente o princípio da lógica que afirma o quê? Que afirma que uma proposição, olha aqui, ó, só pode ser verdadeira ou falsa, não se admitindo outra possibilidade. Se eu não admito outra possibilidade, é porque eu não tenho uma terceira opção. Só pode ser verdadeira ou falsa. Não tem outra possibilidade, não tem uma terceira opção. Se não tem uma terceira opção, princípio do terceiro excluído. Beleza? É assim que aparece em prova pra gente. E com isso, pessoal, nós finalizamos essa aula. Então fique ligado a todas essas situações que eu coloquei aqui para vocês, que vai estar caindo aí em prova, beleza, galera? Então dá para fazer legal, dá para acertar muita questão de prova em lógica, beleza? Não precisa ficar com medo de raciocínio lógico. Fechou? Com isso, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e bons estudos para vocês. Até mais.